Nós vamos falar um pouquinho sobre mercado financeiro, sobre RH, sobre como existe a estratégia para que haja um sucesso nisso também, né? E qual é a função do RH nesse sucesso? E aí vem a estratégia que é formada pela Fernanda Simolin, especialista em finanças, que está aqui comigo também, e o Felipe Galbis, que também é especialista na questão relacionada a RH. Os dois hoje bateremos um papo sobre esse assunto, porque é importante, principalmente quando a porta de entrada e de saída de uma empresa, você vê na frente escrito RH. Fernanda, bem-vinda, boa tarde. Obrigada por essa oportunidade de eu estar novamente aqui, contribuindo com conteúdo de valor. Tudo conecta finanças, né? É aquilo que eu falo. A gente precisa do dinheiro para tudo. Já parou para pensar? E para o resto da vida. Então a gente precisa otimizar ele da melhor forma. E isso também reflete nas empresas. Então atenção, empreendedores e empresários aí de plantão. Atenção que hoje tem um convidado para lá de especial, o Felipe Galbis, que é especialista em recursos humanos. E ele tem que sentir, ele é a pessoa, ele conhece a pessoa certa para o local certo, para o cargo certo, para uma otimização, seja para a carreira do funcionário e seja para as finanças aí, para gerar lucro para a empresa, que é um ciclo aí do bem. Felipe, obrigada pela oportunidade de estar contribuindo. Ele tem muita sabedoria, assim como o Rodrigo. Hoje eu estou assim, cercada de muito conhecimento, isso nos enriquece. Seja bem-vindo. Imagina, obrigado pessoal, obrigado Rodrigo. Estou muito feliz de estar aqui, acredito que falar sobre RH e linkado a finanças é algo extremamente importante, porque as empresas elas precisam entender, né, como elas podem realmente agregar com o RH dentro de uma empresa. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, de falar sobre esses temas, e principalmente sobre uma coisa que eu acho que a gente pode até entrar em discussões aqui, sobre o crédito do consumidor, né, do colaborador que saiu, e olhar isso para finanças é muito importante, né? Justamente, e na hora que você falou sobre a questão do RH, e eu falei que é uma porta de entrada e saída de toda a empresa, qual que é a maior dificuldade que você encontra hoje nessa questão de gestão, né? Nessa questão de entendimento? Porque algumas empresas, né, quando se tem um campo familiar nelas, não se entende que há uma necessidade de um investimento no RH. Né, um investimento em pessoas e investimento financeiro, porque é importante, e conhecimento também, Sim. porque ele precisa se adaptar a novas estratégias para conseguir captar cada vez mais e melhores colaboradores para aquela empresa, principalmente sabendo que nós estamos trabalhando com, inclusive, geração Z, Sim. que ela modifica o cenário, né, e a estrutura de composição dentro do mercado empresarial. Agora, como que é fazer essa gestão sem viver com o caos? Boa pergunta. Uma questão que a gente tem que olhar para todo esse histórico que você trouxe, Rodrigo, é que realmente, né, o RH ele sempre foi visto como uma área de departamento pessoal, né? Quando ele iniciou lá, o RH era o departamento pessoal. Era o setor que só fazia folha de pagamento, controle de ponto, né? Só que a gente chama de RH 1.0, né? Ao longo dos anos, o RH ele foi evoluindo ali em toda essa questão, ele foi se adaptando até chegar hoje no modelo que a gente conhece sobre RH. E hoje o RH, quando ele é entendido pelas empresas que ele é um centralizador para potencializar o capital humano dentro das empresas, porque as empresas elas foram feitas para gerar resultados, e resultados através do quê? De pessoas. Uhum. Então, assim, quando elas entendem que o RH eles podem ser o potencializador dessas pessoas, né, que a gente consegue olhar para processos mais assertivos dentro da empresa, né, que a gente consegue olhar para avaliações dentro da organização que vão trazer resultados para eles, e um ponto muito importante é o atrelar isso às estratégias da empresa. Então, quando você fala de ter um RH e minimizar o caos, é quando realmente as empresas entendem que o RH ele é um pilar extremamente estratégico dentro da empresa, que vai ajudar as empresas a alcançar os resultados que elas colocam ali como metas, né? Ah, esse ano a gente quer aumentar faturamento. Como que a gente faz isso? Através de quem? De pessoas. Ah, esse ano a gente quer reduzir custos. Como que a gente faz isso? Através do quê? De pessoas, né? Seja diminuir turnover, seja aumentar a produtividade. Então, quando as empresas conseguem entender realmente o poder que o RH consegue articular dentro ali das organizações, a gente acaba diminuindo esse caos aí geral que a gente vem vivendo, né? Principalmente por geração Z. A gente sabe que hoje é um dos principais pânicos das empresas quando a gente fala de geração Z, né? E é uma geração, Fernanda, que não sabe da sua condição financeira,
não teve nem educação, como nós não tivemos educação financeira nas escolas, mas não teve estrutura financeira familiar, a não ser, e por incrível que pareça, um pai e mãe, um avô, uma avó, que acabam bancando essa situação em se manter em uma geração Z. Então, como colocar uma pessoa no mercado que não entende nada de finanças, que não tem projeto de vida? É essa que é a verdade. Eles não estão vendo daqui 10, 20, 30 anos. Não, estão vendo daqui uma semana. E não faz nem o combinado, né? Nem o 100% que lhe cabe. Então, a nossa geração já não, né? Que nem Napoleão Hill, fazer além do combinado. Então, a gente sempre se dedicou, mas trabalhou além para mostrar serviço ali, para ter uma promoção, expectativa de carreira. E a gente vê que hoje em dia não tem mais isso, né? A rotatividade nas empresas é muito grande. E aí eles não criam carreiras, né? Eles não pensam nessa... se tornar nesse um especialista ciclo, exatamente, da área, nesse né? ciclo de crescimento. Mas qual é a dificuldade nisso tudo, dentro de um RH, na hora que você vai compor, e hoje o maior número de pessoas que acabam buscando ou é entre 20 e 30 anos, né? Um trabalho, ou eu vejo que tem muito entre 45 a 60 anos também buscando reinserção, né? Dentro do mercado, que é normal acontecer. Então, como que você vê esses dois pontos? Trabalhar com um grupo de 20, 30 anos que não tem uma estabilidade dentro de uma empresa, porém, tem capacitação às vezes, você vê que ele tem um futuro, você vê que ele pode trazer, pelo que seja, um ano que ele fique na empresa, um engajamento diferente, um olhar diferente para a empresa. E a outra parcela, que é dos 45 aos 60, que pelo contrário, eles tendem a fazer quase a geração bombril, né? Exatamente. Que faz de tudo e mais um pouco e querem inclusive agradar as pessoas sem nenhum tipo de retorno financeiro por simplesmente agradar. Sim, a gente percebe muito também, um ponto que é importante ressaltar, é que essa geração, eles têm uma facilidade muito grande de aprendizagem. Por isso que eles conseguem transitar facilmente. Hoje eu não gosto mais disso, eu vou para outra área. Porque eles têm realmente uma facilidade grande de aprendizado. Mas uma das coisas que a gente precisa olhar, principalmente para dentro das empresas, Rodrigo, é a questão do quanto as empresas estão se preparando também para receber esses jovens dentro das empresas, né? Porque fugir disso a gente não vai conseguir fugir. É a geração que a gente está tendo, né? Eu vejo muitos estudos, vamos iniciar programas de incentivo, né? Como dietarismo, né? Que é trazer os 50 a mais. Eu acho super válido, porque é uma galera realmente com sangue no olho para trabalhar. Maduro, é um pessoal, exatamente. Né? Já tem bagagem, conhecimento. Tem uma estrutura já um pouco mais sólida. Então, assim, não é, beleza, não gostei, vou sair, né? Porque eu tô morando na casa dos meus pais, não pago aluguel, não tenho nenhuma responsabilidade ali. Então, a gente trabalha muito esses programas de incentivo, mas as empresas, né? Olhando como RH, como que a gente está preparando essas pessoas para o nosso ambiente de trabalho, né? Porque se eu olho para um público que está chegando na empresa, geralmente fica em torno de 1 ano, 2 anos no máximo, que não cria carreira, o que eu estou fazendo para assim que ele entrar na empresa, ele conseguir produzir e dar resultado mais rápido do que ele levaria anteriormente? Então, antes ele tinha ali 3 meses de treinamento. Hoje, se eu der 3 meses de treinamento, é o período que ele vai ficar na empresa, geralmente. Então, eu tenho que começar a pensar de forma diferente, né? Cara, eu preciso acelerar esse formato de treinamento, eu preciso mudar o formato de inserção desse colaborador dentro do ambiente de trabalho, para que em 15 dias ele comece a dar resultado. Porque aí vale a pena o custo da contratação dele. E fazer ele vestir a camisa da empresa, né? Brilho nos olhos, sorriso na voz. E falando de valorização, até parabéns para a Alcan, que eu fui lá palestrar, dei um workshop, eles se preocuparam em estar levando educação financeira para os funcionários, foram aproximadamente 300 ali, tinham alguns presenciais, outros online, por quê? Eles aprendendo, sabendo lidar melhor com o dinheiro, dando o valor, eles começam a materializar da entrada para comprar um carro, para comprar uma casa, realizar alguns sonhos, investir, e com isso se torna grato à empresa, porque começa a prosperar, né? E então tem várias empresas que despertaram para essa importância de estar levando, já que não tivemos na escola, então vamos inserir de alguma forma na empresa. Então, parabéns pela visão. E porque acaba impactando, né? Porque se o colaborador está com dificuldades financeiras, ele não vai produzir bem, a gente sabe, né? O ser humano é único. Se ele está com problemas financeiros em casa, ele não está conseguindo pensar,
ele não vai produzir da melhor forma, ele vai ter conflitos ali com os colegas. A falta do dinheiro traz, briga com o cônjuge, Sim, necessidades, né? E como que ele vai ser produtivo, Exatamente. trabalhar com qualidade? Mas um ponto muito importante, eu acho que até a Fernanda pode comentar, e que vem dando uma dor de cabeça gigante para os RHs, eu acho que de forma geral, eu tenho vários grupos ali que a gente vem falando, é essa questão do crédito do trabalhador, né, que foi liberado, porque foi liberado uma verba para o colaborador, para o trabalhador direto pelo aplicativo da carteira de trabalho digital, com valores ali, alguns até altos para os colaboradores, e aí quando começaram os descontos dessas folha, parcelas né? na folha direto, foi um caos. Sim. E agora o que eu vou fazer para comprar isso, para pagar aquilo? Falei, meu amigo, se a hora que você assinou, você achou que nunca ia descontar do seu salário o crédito, e pagando um juros horroroso, é acessível Exatamente. comparado a outros de um crédito pessoal e tal, mas se não tem necessidade, se não é para o intuito de otimizar algo, investir em algo, por que fazer isso? Por que fazer isso? Agora está exatamente. sendo penalizado que recebe a menor, né, o valor ali, e aí, para viver? E os custos mensais, eles não param para fazer o planejamento financeiro, inclusive 360 graus de todas as áreas da vida. Aí uma parte ali vai ficar faltando, porque ele pega esse dinheiro, de repente vai curtir, vai viajar, adora, né, curtir os feriados prolongados, e depois esse dinheiro vai embora, ele tem que se virar o resto do ano e com várias parcelas, infinitas parcelas a serem pagas. É a escassez da educação financeira. Exatamente. Algumas empresas estão agora fazendo alguns processos e isso eles acabam ganhando um crédito no mercado, em determinado banco. Então, qual que é a intenção da empresa? Eu vou fazer um negócio com um banco X, mas meus funcionários automaticamente terão suas contas todas vinculadas àquele banco e também créditos disponibilizados a esses funcionários. Sim. Qual que é o risco que tanto a empresa corre em agir dessa forma, né? E tanto o funcionário que na hora que vê um crédito aparecendo, ele fica vislumbrado com a situação. É importante a empresa colocar a educação financeira, cuidado com determinados tipos de produto. Então, orientar a empresa a ter o cuidado de ensinar esses funcionários, vocês vão ter um leque de opções ali para estar no mercado financeiro, mas cuidado, principalmente com o consignado, financiamento de casa, financiamento de veículo, porque o brasileiro vai fazendo parcelinha, e depois o custo é muito maior do que o valor que ele recebe, que ele gera. Então, aí a conta não fecha. Então, é importante as empresas trabalhar com a educação financeira. Felipe, a questão que eu quero que você fale a importância do RH, a empresa entender, os gestores da empresa entenderem que o RH ele é um parceiro. É aquele que dá as mãos e é aquele que vai fazer. Por que eu falei da entrada e da saída? Porque é o RH que vai fazer a verificação dos currículos, ele que vai trazer essa pessoa para dentro da empresa para ser entrevistada. E aí, o final é o RH também que faz, né? Na hora em que vai fazer o desligamento de forma sadia, é o RH. Qual que é a importância dessas mãos serem bem dadas para que haja um desenvolvimento cada vez mais positivo e sadio dentro da empresa? Perfeito. Ótima colocação, Rodrigo. Realmente, né? O RH ele precisa ser visto como um parceiro estratégico da liderança. A partir do momento que a gestão, né, a liderança começa a entender que o RH ele vai conseguir entregar ferramentas para a gestão que vai melhorar o desempenho desses colaboradores, né, que vai pensar em plano de retenção, né? Será que vale a pena mandar esse colaborador embora? Será que a gente não consegue pensar em um plano aqui dentro para ele? Uma readequação de cargo, né, uma mudança, uma transição de carreira aqui internamente mesmo, se for um colaborador muito bom. E aí o RH ele fica, né, parece esse sentimento, né? A gente só contrata, só demite, só contrata, só demite. E não, o RH ele tem muitas outras ferramentas, né? Como avaliação de desempenho, planos de carreira dentro da empresa. Então ele tem, assim, um leque de oportunidades para a liderança para fazer com que a gente não tenha um custo de turnover. Porque quando a gente está olhando principalmente para redução de custo, a gente tem um contrato demite, é um custo muito alto para a empresa, né? Porque as pessoas falam, é o custo da rescisão. Não, é o custo da rescisão, é o custo da falta do profissional ali até você repor, é o custo de captação desse currículo, desse candidato para trazer ele para dentro da empresa, é o custo de treinamento desse colaborador, porque ele vai começar a produzir depois que ele for treinado. Então, na hora que você coloca esses pontos ali no papel, o pessoal fala, nossa, eu achei que era só o custo ali da rescisão do colaborador
e tava tudo certo. O RH ele é um potencializador do capital humano dentro da empresa. Hora do consumidor.